Eu sou Denis Jodé. Eu sou Vinícius de Aganju. Hoje a gente, nesse vídeo a gente traz a presença do professor Vinícius para girar em torno do debate, do livro, né, histórias de batuques e batuqueiros, algumas questões que talvez não tenham ficado tão claras. Então a gente traz o professor Vinícius aqui no canal para a gente debater uma questão que é importante. Mas já vou, sem enrolar muito, já vou tocar de pau, Vinícius. E o Gululu? O que tu pode me dizer do Gululu? Bom, então, meu alô a todos. A ideia é que a gente possa, como já falamos no livro, né, estamos exibindo aí a capa da nossa recente publicação. E uma das questões que nós tentamos abordar e trazer elementos para o debate é, afinal de contas, Antônio Gululu foi a mesma figura que Antoninho da Oxum, Antônio da Cruz Ferrari, né? Nós conseguimos levantar algumas informações, alguns relatos, alguns documentos que mostram não só que não eram a mesma figura, mas que Antônio Gululu veio a ser o segundo pai de santo de Antoninho da Oxum, Antônio da Cruz Ferrari, que foi um ícone do batuque no início do século, em Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, né, como um todo, uma liderança inquestionável no Montserrat, assim como o Príncipe Custódio foi uma liderança, né, na região do Areal, da Cidade Baixa, foram duas figuras fundamentais nesse processo de reestruturação do batuque nesses princípios do século XX, não é, Denis? Certo. Eu separei aqui umas perguntas para te fazer, Vinícius. Vamos lá. E vamos explorar que o pessoal me deixou algumas dúvidas aqui. E eu anotei as perguntas. Então, a primeira. O Gululu era do Beco do Poço? Ele Segundo os tinha relatos, relação com o Jobá, alguma coisa assim nesse sentido? como? Ele Será? era, ele era daquela região do Beco do Poço? Ele tinha alguma relação com o Jobá, do Ijexá? Olha, o que nós conseguimos, né, Denis, existe esse relato dele residir no Beco do Poço, que era um reduto da comunidade negra no centro de Porto Alegre, até o processo, né, de expulsão ali na década de 20, de criação das grandes avenidas, da Avenida Borges, são relatos orais, isso nem tudo não é, vamos conseguir, né, documentalmente verificar, até porque não se sabe o nome completo dele, por exemplo, né, se sabe o termo Sim. Gululu, o próprio termo Gululu, né, nós não sabemos exatamente a que se refere, podemos especular, podemos, né, buscar referências na África, mas ter certeza mesmo não teremos. Mas o que, por exemplo, o pai Sarinha, né, um grande tamboreiro, antigo tamboreiro, filho da mãe Chininha do Oxalá, que por sua vez foi filha de santo de Antoninho do Oxum e viveu na casa dele durante muitos anos. Ela era uma espécie de governanta, auxiliava nos trabalhos do dia a dia, na criação dos filhos, né, e nos trabalhos de religião também. Ele comenta, né, a mãe Chininha e as antigas comentavam que os dois se conheciam, andavam juntos, que isso era sabido e notório, né, pela comunidade batuqueira, né. E tem mais, o pai Sarinha comenta também que o Gululu trouxe pronto do norte um Xangô do povo, né? Ele fala do norte, não sabemos exatamente norte, nordeste, possivelmente o nordeste, né? Sobre Cujobá é um pouco mais complicado, se tem ainda apenas alguns relatos que chegaram até os dias de hoje, né? Não, eu, como a comunidade toda que pesquisa, não crê que sejam a mesma pessoa. Ok. Outra pergunta que tem, e eu sei que tu tem como comprovar isso daí, eu já vou direto no ponto. A imagem do pai Antoninho, né? Qual era o orixá do Gululu? Olha, o Gululu, temos informação que seria do Chapanã, até alguma memória, o pai Sarinha comenta, talvez a possibilidade de ter sido do Bará, mas ele mesmo informa que não tem certeza. Mas o que temos, assim, de mais efetivo é que seria do Chapanã.
Chapanã. E tem algum documento, alguma coisa que consiga comprovar isso? Porque hoje em dia, né, tem que Avançando em mostrar as algumas fontes, imagens, porque exato. sem as fontes não. Na década de 70, o Moab Caldas, que é uma figura, né, conhecida principalmente no meio da Umbanda, né, porque ele foi inclusive, deputado e teve essa questão da pauta, né, relativa à Umbanda. Nesse documento, nesse artigo publicado na década de 70 no Jornal de Porto Alegre, onde ele faz referência a várias lideranças antigas, já falecidas, do Batuque, ele refere aqui onde o cursor está mostrando, né, a uma referência ao Gululu, né, do Chapanã, preto, morreu com 102 anos, há mais de 40 anos. As datas não são precisas, né, são aproximadas, então talvez esse falecimento tenha ocorrido ainda anterior à projeção feita pelo Moab Caldas. Um exemplo, 1920, por aí. Por aí, aproximadamente, é. Então a gente já sabe que ele era um negro, mais ou menos, né, habitava o Beco do Poço, morreu com 102 anos. Possivelmente, óbvio, né? Óbvio não, mas possivelmente ex-escravo. Né? Outro ponto também. Qual a relação do Gululu com Valdemar e Antoninho de Oxum? Então, é a questão, né, que grande anseio da comunidade batuqueira, né, a figura do Valdemar, que nós ainda estamos, né, correndo atrás. Então, aqui nós temos a imagem, né, uma foto conhecida do pai Antoninho da Oxum, morreu muito novo, morreu com 40 e poucos anos, 43, não me recordo bem, na década de 30, né, só falta um pouco anterior. Então, aqui temos um documento que já foi apresentado na nossa publicação, que está disponível lá no canal, no perfil do Face, Mofaribalela Afiá. Esse é um certificado de apronte emitido pelo pai Florentino do Ogum, que era filho do pai Antoninho, e nesse certificado em que nós, né, omitimos o nome da filha de santo, a pedido da família religiosa, o pai Florentino informa, né, que essa sua filha de santo, por ser sua filha, consequentemente, ela era herdeira direta, né, neta de Antônio da Cruz Ferrari e bisneta de Antônio Gululu, ambos já falecidos. Documento datado do ano de 1950, né, do berço do Oió, um dos berços do Oió em Porto Alegre, que é a região do Montserrat. A casa do pai Florentino, ele viveu na Eudoro Berlim, que posteriormente ele tinha residência na região baixa ali do Petrópolis, Rua Alegrete, se não me engano, né? Temos aqui, então, já falando de Antoninho da Oxum, a sua primeira mãe de santo, temos uma referência oral, né, que o pai Antoninho seria filho da mãe Donga, mas isso nós conseguimos identificar uma narrativa e nós conseguimos avançar, né? Aqui eu mostro para vocês um registro feito também na década de 50, no verso dessa foto, no acervo do professor Carlos Galvão Krebs, onde ele anota Chininha de Xangô, primeira mãe de santo de Antônio da Cruz Ferrari, linha de Oió. Então, para explicar as fontes, né, Denis, que nós utilizamos, e algumas pessoas já vieram educadamente, né, nos questionar sobre, né, a comprovação dessas informações. Aqui a gente busca, então, compartilhar esses achados com a comunidade batuqueira, porque a nossa pesquisa, acima de tudo, está se pautando pelo debate, pelo compartilhamento de ideias. Muito bom, Vinícius. Então é aquele velho, né? Aquela velha frase, né? Matou a cobra e mostrou o pau. Tá aí. Não tem como fugir. Né? Então, ficou bem claro, então, essa questão aí. Pelo menos eu não conheço outra documentação que prove o contrário. Teve algum acesso, Vinícius? Até se tiver alguma documentação que prova o contrário, que tragam, né? Para a gente debate, né, Vinícius? Claro, nosso objetivo não é, como a gente já falou várias vezes, né, nos colocarmos como o monopólio do saber e do conhecimento, até porque esse nosso trabalho ele é constituído em cima, como todo trabalho de resgate, principalmente da oralidade,
a gente não entende que os documentos escritos são superiores ao registro oral, à tradição oral, e a ideia de coletivizar essas informações que a gente poderia ter guardado, né, sentado em cima, como se diz, é justamente, talvez até para incentivar outras pessoas a compartilharem também, né, algumas informações que possam nos ajudar a montar esse quebra-cabeça. Eu vou te fazer mais uma pergunta agora, estilo do professor Krebs. Eu não entendi muito bem, tu pode explicar de novo? O Antoninho era irmão de Santo Valdemar? Então, Antônio da Cruz Ferrari, sendo filho de Antônio Gululu, era irmão de santo do Valdemar, do pai Valdemar, né? Então é interessante essa relação entre o Oió, né, e a Cabinda, que está ainda por desvendar, mas existe pelo menos uma ancestralidade comum. Isso já eu acho que é um ponto importante para pensarmos, principalmente para a comunidade, né, da nação Cabinda, né, para guiarmos aí um pouco nosso foco, né, quando olhamos para o passado. Eu não sou de Cabinda, mas não tem problema. Eu tenho uma postura de que eu acho que é importante, somos todos acima de tudo batuqueiros, né? Não tem bacia mais nobre do que a outra. É verdade. Eu acho que ficou bem claro, né, quanto a todas as questões aí, quanto a questão do Gululu, do Antoninho, o orixá do Gululu é uma novidade, né, agora a gente sabe que é, né, do Pai Chapanã, então não era muito referenciado, ou nunca vi referenciar, né. O nome dele é Antônio Gululu, a gente já sabe que ele é um negro agora, então, que morreu com 102 anos, mais ou menos na década de 20 ou 30, né, então, possivelmente é um negro que nasceu por volta de 1820, 1830, né? Girando em torno disso aí, né, Vinícius? Sim, pelas projeções do Moab Caldas, sim. Mas eu acho que ficou bem claro essas questões, Vinícius, e já vou deixar o convite aqui para o próximo vídeo. Peço para vocês se inscreverem no canal. E o próximo vídeo, registro do enterro na Goa, em Porto Alegre. Muito obrigado, então. Quer falar alguma última coisa, Vinícius? Quer uma última palavra? Vou mandar um abraço a todos e obrigado pela atenção. Tá certo, então um abraço a todos. Então, se inscrevam no canal, compartilhem e até o próximo vídeo. Obrigado.